Dito isso, eu quero apresentar alguns elementos, alguns tópicos que vão estar presentes em qualquer estudo da espiritualidade, para que sirva de fundamento ou base ou passo inicial para discutirmos diante desse cenário que foi apresentado até agora. Questões ou a gente continua? Eu tô aprendendo aqui. Vocês têm alguma questão? Acho que no final, Prosseguir, né? após concluir, né? Eu creio que vai gerar mais questões. Quero apresentar aqui alguns que eu considero os principais elementos para quem for estudar e se dedicar à espiritualidade de uma forma geral. Independente de que seja numa religião, numa seita, numa ordem, num grupo, num colégio, qualquer das fontes possíveis. O principal, a vida. Por que estamos aqui? O que é? Quem somos? Diz lá o Antigo Testamento. A imagem e semelhança de Deus. O hermetismo vai dizer que nós somos uma partícula da divindade, que num determinado tempo a divindade resolveu tirar de si uma parte e individualizar, isolar essa partícula para que cada partícula dessa se interagisse, se integrasse com as outras iguais a ela e vivessem experiências em dimensões diferentes. Esta é a experiência da vida. Somos nós, homens, são os animais, os vegetais, os anjos e as demais hierarquias aqui neste globo. Podemos pensar que nos demais globos a lógica é a mesma. Em resumo, é transformar a vida energia em vida consciência. Esse é o processo de evolução. Viver as experiências do mundo material. Todas as possíveis em cada um desses mundos. Por isso, a explicação básica da reencarnação. Uma existência só no plano físico estaria limitado às experiências daquele local geográfico, daquela família, com as limitações sociais, culturais, econômicas daquela família, daquele local e daquela cultura naquele tempo. Para que a experiência seja ampla e alcance a totalidade da ideia inicial, é necessário que aquela mônada, vamos entender que é aquela partícula que saiu da divindade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É essa partícula, essa bolinha de energia, vamos chamar de mônada. Essa bolinha de energia veste uma roupa da dimensão em que ela vai viver a experiência no físico. Que no nosso caso, o corpo físico é nosso aqui, cabeça, tronco e membros, normal. Se fosse num outro sistema, num outro globo, ou vamos chamar de outro planeta, vai usar o corpo físico que se adeque àquela dimensão, àquele planeta. E o corpo físico tem limitações. Por quê? É como pensarmos num computador lá nos anos 90, 486. PX2. PX2. Tela verde de fósforo. Então um software, o Windows 10, ele não ia rodar naquele computador, naquele hardware. Então o hardware também tem que ser atualizado. Daí a reencarnação. Dentro da teosofia, em muitas linhas entendem que aquela partícula divina, ela se veste de roupagens conforme o plano, a dimensão. Num total de 7, estão chamados 7 corpos. O mais denso, ou o corpo físico, esse que a gente toca e vê, mas também somos compostos de outras partes, de emocional, a parte mental dividida em 2 partes, a mente, que é esta do cérebro físico encarnado, chamado mental inferior, e a mente, que é energia. A mente, que é energia, junto com os corpos mais sutis, chamado de búdico e Atman, é a essência da partícula divina, ou espírito. Enquanto a parte do mental
inferior e o emocional seria a alma e o corpo físico. Por que entender isso? Porque nós somos isso ao mesmo tempo, aqui e agora. Quando limitamos a interação e o entendimento da vida, das coisas, dos processos, somente um dos planos, esse entendimento fica limitado. Por isso a ciência carece de desenvolvimento. Cientificamente comprovado, é porque aquilo ocorre da mesma forma, só no plano físico. E os demais? Ô Marcos, dentro dessa perspectiva, tendo em vista que a ciência ela é extremamente materialista, né? Ela segue aí processos, enfim, que buscam aquilo que pode ser provado pelos 5 sentidos, né? Você acha que a ciência vai chegar ao ponto de reconhecer essa parte, vamos dizer assim, espiritual da coisa? Há um entendimento geral dentro do hermetismo que a ciência, mesmo nesse século, já vai mudar muito. Porém, tem que ser mudado o método científico para esse entendimento. O método científico hoje, que pensa em hipóteses, em repetições, que segue um mesmo procedimento e chega aos mesmos resultados, quando a gente considera o plano astral, o mental dividido em 2 e todas as hierarquias que trabalham em conjunto, as variantes são muito grandes para pensar que num processo de repetição se chega a um resultado igual. Então a ciência tem que se adaptar a isso. Eu vou dar um exemplo. Chegou uma pessoa, estamos em 4 na mesa, chegou uma pessoa e ela tem uma deficiência lá de saúde. Vamos colocar aí no estômago, gastrite. Então, cada um de nós conhecemos uma técnica holística de cura. Vai cada um agir com aquela pessoa dentro da sua técnica. Mas cientificamente não dá para fazer a medição. Vamos usar a mesma técnica. Nós 4 aqui vamos fazer uma emissão de energia magnética com a imposição das mãos. Pode ser o jurê, o passe espírita, o reiki. Vamos pôr a mão. Eu aprendi. Lá no reiki, por exemplo, a energia cósmica passa por mim, sou um canal e chega na pessoa. A pessoa está com gastrite. Eu também estudei que ela tem gastrite, isso é no estômago, sistema digestivo, chakra umbilical. Então, cada um de nós vai fazer o mesmo processo, fazer o mesmo decreto, a oração, a reza, colocar o mesmo símbolo. O procedimento padrão é igual. O resultado teria que ser igual dentro do processo científico hoje. Porém, eu tenho os 7 corpos que eu estou falando. Se em nenhum deles eu estou comprometido, o meu corpo emocional hoje está abalado, então a carga vibratória de energia que passa por mim vai ser menor do que a do companheiro, que ele vai estar em equilíbrio. Como medir isso? Do ponto de vista científico, essas variantes que são dificultosas. Sim. E tem que ter uma mudança para poder chegar no padrão aceito cientificamente hoje. Quebra de paradigmas aí, Tem que quebrar. O último slide dessa apresentação, a gente expõe esse universo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que vai ajudar a gente legal.